curso, para mim, ele faz essa virada no sentido de que havia uma demanda minha, pessoal, profissional, de aprimorar esse conhecimento, de conhecer mais profundamente as possibilidades da cianotipia, mas também expandir isso para a minha questão poética, autoral, da minha pesquisa como artista. Eu comecei a fazer a cianotipia antes de fazer o curso com vídeo, internet, tutorial, que ok, né? Você fazendo assim anos e anos, talvez você atinja resultados satisfatórios, mas o curso, ele deu uma acelerada nisso. Se a pessoa for buscar, por exemplo, fora, no site fora tal, ela vai estar ali dentro de um universo que é um outro idioma. Primeiro, um outro idioma. Segundo, a linguagem técnica de um outro idioma. Terceiro, o nome dos objetos e químicos e tudo vai estar numa linguagem técnica, num outro idioma. Então, até ela alcançar, conseguir traduzir aquilo para o uso prático, real, vai cometer vários erros. O curso de vocês, para mim, ele me deu conteúdo, né? Ele me deu palavras para falar o que é cianotipia, né? Me deu uma segurança de trabalho, me deu uma base de trabalho, né? Mais acerto do que erro, porque você vai errar, né? Meus trabalhos melhoraram muito. Eu ia demorar muito mais para chegar onde eu cheguei, por exemplo, né? Porque eu ia ficar, ralando. Isso se não desistisse, porque você não tem a técnica, né? Tem tudo lá, né? É impressionante, assim, tem muito material, né? E é legal, porque você vê uma vez, depois você vê de novo, aí você pega uma coisa que você não tinha pegado antes, enfim. Principalmente para mim que estava entrando em contato pela primeira vez com a técnica, né? A organização da plataforma, a segmentação dos conteúdos, o tempo entre uma proposta e outra, entre um suporte e outro, e a disponibilidade e acessibilidade de vocês em relação ao atendimento para tirar dúvida, para trocar ideia, para dar um feedback, ofereceu total diferencial e potencializou o meu processo. Muito bom, assim, eu acho muito legal, muito atencioso, né? Todas as vezes que eu mandei mensagem, você me respondeu, acho que é super cuidadoso, assim, fiquei muito feliz. E também acho que serviu muito como estímulo também para, não, vai lá, você consegue. Muito legal o contato, assim, esse contato pessoal que vocês, é um privilégio, eu acho. Muito bom. Me deu um pouco mais de segurança do que eu estar indo num caminho certo, na produção de cianotipia e tal. E também me deu segurança de que eu estou indo no caminho certo de me expressar da forma como eu quero me expressar por meio da cianotipia. Eu não imaginava que num curso online, dessa forma, né, que tem a questão muito da prática de fazer, que eu conseguiria produzir tanto como eu consegui produzir, assim. Porque foi uma coisa foi começo de janeiro, metade de janeiro, quando eu peguei toda a produção, assim, do que eu tinha feito para separar, começar a organizar as coisas, né? Que eu olhei assim, caramba, de verdade, eu desacreditei de tantas coisas assim que eu produzi em um semestre. Tudo me levava tão para longe do que eu queria fazer, sabe? Sempre me levava, né? Enfim, parte profissional mesmo falando. Não faz isso, não faz aquilo. Por mais que seja uma coisa que é só para mim, por enquanto, que mesmo se for para sempre também, mas eu faço e eu me sinto tão bem fazendo, né? É uma expressão minha, né? É um jeito de pôr algumas coisas até para fora. A fotografia está cada vez mais automática, instantânea e igual.
celulares, tablets, laptops. Tudo isso hoje em dia também é alguma coisa que a gente pode chamar de câmera fotográfica. E ano a ano, esses dispositivos se multiplicam em novas versões, são consumidos em massa e cada vez mais se comportam tecnicamente da mesma maneira, automática, instantânea e igual, independente de quem está operando. E soma-se a isso tudo ainda os milhares de filtros, efeitos, programinhas de edição usados por todo mundo e que por isso só tornam suas imagens também cada vez mais comuns. Para nos atermos apenas ao celular, um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que no Brasil, atualmente, nós temos mais de 234 milhões de smartphones em uso. Recentemente, foi o próprio Instagram que declarou que por todo mundo são postadas mais de 60 milhões de fotos por dia em sua plataforma. Por dia. A Folha de São Paulo, em seu site, publicou uma matéria onde estima-se que mais de 3 bilhões de imagens são compartilhadas por dia também, ao redor de todo mundo. Segundo o site Canaltech, a cada 2 minutos a gente tira mais fotos do que toda a quantidade de fotos tiradas ao longo do século XIX inteiro. Atualmente, ter o que podemos chamar de uma câmera fotográfica e fazer o que podemos chamar de uma fotografia tornou-se algo mais corriqueiro e banal do que dar bom dia. Nesse contexto e na tentativa legítima de diferenciar suas imagens, muitas vezes então você opta por investir em um curso tradicional de formação de fotografia. Você gasta um dinheirão comprando equipamento profissional, câmera, tripé, jogo de lente, flash e outros acessórios. E como resultado disso, muitas vezes o que acontece? Por mais poesia que haja em seu olhar e na sua forma única de perceber o mundo ao seu redor, as suas imagens continuam sem transmitir nada disso. E é então nesse momento que você também descobre que as suas fotos ficaram, sim, tecnicamente muito mais apuradas. Porém, parecem justamente falar cada vez mais sobre os equipamentos e acessórios fotográficos que você tem do que propriamente sobre quem você é e sobre toda a subjetividade artística que você tanto quer expressar. Que tal uma outra abordagem a partir de agora? Uma fotografia que, ao contrário de automática, dispensa câmeras, lentes, equipamentos de iluminação e demais acessórios. Que tal a partir de agora uma fotografia que, ao contrário de instantânea, te permita pensar e sentir, te dando o tempo necessário para que você encontre seu espaço para agir de modo criativo, autêntico e original? Uma fotografia que vai toda, passo a passo, etapa por etapa, sendo construída por você. E por isso, uma fotografia onde cada escolha sua e cada gesto seu vai sempre influenciar de modo decisivo o resultado artístico final. Que tal a partir de agora uma fotografia que te leve a recobrar a essência fotoquímica e toda a historicidade da própria fotografia, adentrando um território de experimentalidade criativa onde arte e técnica, ciência e magia acontecem de modo indissociado, se confundindo a todo momento. Toda essa nova abordagem na sua relação com a fotografia, a arte e o ensino começa a ser construída a partir de agora, porque a partir de agora estamos começando juntos a Semana Cenotipia de Mestre. Por isso, recebo em definitivo nossas boas-vindas. Muito prazer, eu sou a Fernanda Antum. Eu sou o Alex Topini. E juntos nós formamos o Lab Club. Fundado em 2012, o Lab Club é o primeiro núcleo artístico dedicado totalmente à pesquisa, ensino, prática e difusão da cenotipia e dos processos fotográficos alternativos e históricos aqui no Brasil. Contemplado 2 vezes por edital pelo Ministério da Cultura e pela Funarte, o Lab Club realizou no âmbito nacional o projeto de intercâmbio artístico intitulado Fotografia Experimental e Fotoclubismo, e também o programa de residência artística intitulado Ensaios para uma Poética Experimental, ambos documentados em foto, vídeo e texto, que resultaram em 2 catálogos que foram lançados nas 5 regiões do país. Desde 2015, o Lab Club organiza todos os anos o Cenotype Day Brasil, a versão brasileira do evento que celebra mundialmente a invenção da cenotipia, promovendo ainda a exposição de todos os cianótipos produzidos aqui no Brasil durante o evento e uma mostra coletiva internacional que ocorre na A-Smith Gallery e no Photonola Festival, nos Estados Unidos. Em 2018, a gente realizou a primeira e única residência artística no Brasil, voltada exclusivamente para o aprofundamento técnico e o desenvolvimento artístico de trabalhos autorais em cenotipia, sobre os mais diversos tipos de suporte. Reunindo professores de sociologia e química, professores universitários de ensino médio, com artistas ligados à gravura, escultura, performance, fotografia e vídeo. Formou-se um grupo heterogêneo com 10 participantes que ao longo de 1 ano aprenderam tudo sobre cenotipia. E cada um desenvolveu ainda um trabalho autoral inédito que foi apresentado ao término da residência numa exposição intitulada Escalas de Azul, na Galeria 19. No ano seguinte, em 2019, essa residência presencial evoluiu para o seu formato digital, dando origem ao Cenotipia Total Online, a primeira plataforma de ensino à distância no Brasil, voltado para processos fotográficos alternativos e históricos, oferecendo desde então cursos online de cenotipia sobre os mais diversos tipos de suporte, e hoje contando com mais de 250 alunos e alunas matriculadas por todo o Brasil. Em 2020 e 2021, o Lab Club resistiu. Deu início ao Lab Responde, um programa
programa semanal de lives que já conta com mais de 40 edições. Via Telegram e WhatsApp iniciou o Labcast, um canal dedicado exclusivamente à transmissão de conteúdos em áudio, vídeo e texto sobre cenotipia e processos fotográficos alternativos históricos. Lançou nosso canal de YouTube e ampliou a nossa oferta de cursos online de cenotipia. E agora em 2022, ano em que mais do que nunca a vida recomeça, ano do despertar de todos os nossos sonhos e projetos necessariamente adormecidos. E o ano em que o Lab Club comemora exatos 10 anos de existência e de trabalho ininterrupto, aqui estamos com vocês, dando início à Semana Cenotipia de Mestre. Semana Cenotipia de Mestre é um evento elaborado especialmente para você, que assim como nós também é professor, artista, pesquisador, fotógrafo. Você que também quer descobrir e dominar um processo fotográfico artístico de base artesanal, de dimensão interdisciplinar e com potencial criativo ilimitado. Na Semana Cenotipia de Mestre, você vai descobrir como a cenotipia, um método fotográfico histórico, se atualiza nos dias de hoje, para ser articulada por você como um poderoso meio de expressão artística na contemporaneidade. Capaz de conferir sempre uma carga estética e autoral única ao desenvolvimento poético de seus trabalhos de arte. Através de 4 grandes aulas como essa que está começando agora, através de lives temáticas e lives de perguntas e respostas que serão sempre ao vivo, fazendo uma costura entre o conteúdo de cada aula e a sua participação nos trazendo perguntas, dúvidas e curiosidades. Através de videoaulas pinçadas do nosso curso online de cenotipia, que vamos liberar para você assistir, através de e-books, checklists, tutoriais que vamos liberar para você baixar. Ao longo da Semana Cenotipia de Mestre, você vai aprender todos os fundamentos para fazer com maestria cenotipias fotográficas e artísticas sobre os mais diversos tipos de papéis e tecidos, além de aprender todos os fundamentos para fazer viragens de cenotipia, ou seja, como desenvolver a sua criatividade e experimentalidade, preparando uma série de banhos químicos que deixarão suas cenotipias multicoloridas. Então, a partir de agora, se prepare. Pegue papel, caneta e reserva a próxima horinha somente para você. Nestes próximos dias, dê o máximo de foco e prioridade à Semana Cenotipia de Mestre, porque vamos compartilhar com você um verdadeiro pacotão de conteúdo. Você vai mergulhar com a gente, começando a partir de agora, uma verdadeira imersão no universo azul da cenotipia, que vai transformar de vez a sua relação com a fotografia, a arte e o ensino. Hoje, nessa nossa primeira aula, você vai aprender de uma vez por todas o que são os métodos fotográficos históricos e por que eles são chamados na contemporaneidade de processos fotográficos alternativos. E não se engane, porque muito embora essa aula de hoje vá parecer uma aula de história da fotografia, porque não deixa de jeito algum de ser também uma aula de história da fotografia. Sim, não deixa, mas é uma aula para te apresentar uma definição radical sobre o que são os processos fotográficos alternativos. E por isso, vamos à história como quem vai à raiz dessa definição. Para te mostrar que está justamente nessa compreensão, que está justamente na compreensão dessa passagem entre o que são os métodos fotográficos históricos e o que são os processos fotográficos alternativos, que mora a grande oportunidade que a gente veio aqui compartilhar com você. Que é justamente mostrar como a cenotipia pode ser atualizada por você nos dias de hoje, como um poderoso meio de expressão artística com potencial criativo, estético e interdisciplinar ilimitado, e ainda de menor custo dentro do campo da fotografia. Em nosso próximo encontro, na segunda aula da Semana Cenotipia de Mestre, a gente vai apresentar para você o método prático-teórico que desenvolvemos aqui no Lab Club e que te leva a fazer cenotipias com a habilidade de quem sabe o quê, por que e como fazer com maestria cenotipias fotográficas e artísticas sobre os mais diversos tipos de suporte. Compreendendo sempre todas as ocorrências técnico-científicas implicadas na realização do processo, se tornando você capaz de direcionar seus resultados e imprimir a sua intencionalidade artística em cada um de seus trabalhos, sabendo sempre o que fazer, por que fazer e como fazer para transitar a sua produção de cenotipia entre os campos da fotografia, do desenho e da pintura. Na terceira aula da Semana Cenotipia de Mestre, você vai descobrir qual o grande segredo que torna possível a realização de cenotipias sobre os mais diversos tipos de suportes, materiais e superfícies. E intimamente ligado a esse grande segredo, será nessa terceira aula que você também vai descobrir por que aqui no Lab Club a gente afirma categoricamente que o suporte mãe para a realização de cenotipias é o papel. Ou melhor, os papéis em toda a sua diversidade. E se você pensa que a cenotipia que se faz sobre o papel é a mesma cenotipia que se faz sobre tecido, lê do engano. Indo dos papéis para os tecidos diversos, será também nossa terceira aula que você vai descobrir o que muda no processo da cenotipia quando a gente muda o tipo de suporte. Aguarde. E encerrando o nosso evento, será na nossa quarta e última e mais importante aula da Semana Cenotipia de Mestre, a aula que não quer calar, que você vai descobrir de uma vez por todas como em toda a nossa metodologia, arte e técnica, ciência e magia se entrelaçam, em definitivo, na sua produção artística com cenotipia. Porque adentrando um território criativo de pura experimentalidade e alquimia, vai ser nossa quarta e última e mais importante aula da Semana Cenotipia de Mestre, que você vai aprender o que são as chamadas viragens em cenotipia, ou seja, quais são os banhos
químicos que você pode dar nas suas cenotipias depois de prontas, que vão alterar a cor azul original delas, ora deixando suas cenotipias com uma tonalidade amarela ou alaranjada, ora avermelhadas ou com um tom mais para marrom, um tom cor de chá. Então esverdeadas com um tom de azul, acinzentado, até um ponto de se assemelhar à cor de uma fotografia preto e branco. E como toda grande jornada começa sempre com um primeiro grande passo, estamos começando agora a nossa primeira grande aula da Semana Cenotipia de Mestre. Cenotipia como processo fotográfico artístico contemporâneo. O que são os métodos fotográficos históricos? Porque hoje em dia eles são chamados de processos fotográficos alternativos. E porque é justamente na compreensão radical dessa passagem que mora a grande oportunidade que a gente veio aqui compartilhar. Da cenotipia poder ser atualizado nos dias de hoje como um poderoso meio de expressão artística com potencial criativo, estético e interdisciplinar ilimitado. E ainda de menor custo dentro do campo da fotografia. Respira e Aula vamos de começar. história. Quando falamos de métodos fotográficos históricos, estamos falando de uma diversidade de métodos fotográficos responsáveis pela invenção, desenvolvimento e consolidação da fotografia ao longo do século XIX. Quando a gente fala de métodos fotográficos históricos, a gente fala de uma diversidade de métodos fotográficos ligados especificamente ao desenvolvimento e à consolidação fotoquímica da fotografia. Quando falamos de métodos fotográficos históricos, estamos falando de uma diversidade de métodos fotográficos surgidos e inventados em um arco de tempo que vai de 1826 até 1889. E por que exatamente 1826 e 1889? O que aconteceu em 1826 e o que aconteceu em 1889, marcando esses dois extremos do nosso arco de tempo dos métodos fotográficos históricos? Para a gente esclarecer isso, antes é importante recobrar brevemente aqui que, de um modo geral, isso que chamamos de fotografia se dá a partir do domínio de saberes e conhecimentos técnicos científicos relacionados a três grandes pilares. Um pilar ligado ao campo da mecânica, um segundo pilar ligado ao campo da ótica e um terceiro pilar ligado ao campo da química. E nessa direção, no que diz respeito à mecânica e à ótica, os primeiros conhecimentos que possibilitaram que a fotografia surgisse e se desenvolvesse datam de 5 séculos antes de Cristo, quando foi observado e descoberto por Motsu, na China, o princípio da câmara obscura, que está representado nessa imagem aí. Onde sempre que a gente tiver uma caixa fechada, estanque a entrada de luz, caso a gente abra um orifício nessa caixa, todo e qualquer objeto iluminado colocado diante desse orifício vai ter a sua imagem projetada de modo invertido para o interior dessa caixa. Esse princípio da câmera obscura, aplicado ao desenvolvimento mecânico e óptico de câmeras e lentes, já era empregado de uma forma bem avançada no século XVI, através de um aparato chamado câmera clara, também conhecido como câmera lúcida. Esse dispositivo foi muito usado pelos pintores do Renascimento para desenvolverem obras com um grau de realismo impressionante para a pintura. Realismo esse que no futuro viria a ser entendido como realismo tipicamente fotográfico. Mas ainda faltava um grande pilar a ser conquistado. Tudo bem, nessa época a imagem já se projetava para o interior da câmera de modo espantosamente real, mas como fazer com que essa mesma imagem se fixasse, se gravasse ali por si só, sem o auxílio da mão do homem? Essa era uma inquietação que começou no século XVI e foi numa escala crescente até ser colocada como uma questão para o homem do século XIX. Como fazer com que a natureza se represente, se reproduza por ela mesma. Dito isso, chegando ao século XIX, é a hora então de entrar para a nossa história o nosso primeiro grande personagem. Esse senhorzinho que agora aparece aí para você ver, que é o Niepce. E quem foi Niepce? Joseph Nicéphore Niepce já tinha uma pesquisa ligada à litogravura e desde 1822 ele já vinha pesquisando também a fotossensibilidade da prata na tentativa de gravar imagens. Já conseguia fazer com que a imagem surgisse no momento da exposição, mas logo na sequência essas imagens se perdiam, elas não permaneciam gravadas de um modo fixo. Como ele tinha essa pesquisa ligada à litogravura, ele se atentou então para a fotossensibilidade de um outro material, o betume da Judéia, um tipo de goma asfáltica também fotossensível. Foi quando, em 1826, ele pegou uma chapa de estanho, depositou betume da Judéia sobre ela e colocou essa chapa fotossensibilizada dentro de uma câmera e leva para o terraço da sua casa. Faz uma exposição de 8 horas, que durou o dia inteiro. Niepce pega essa chapa, lava essa chapa e eis que surge sobre essa chapa uma imagem que dessa vez não desapareceu, ficando gravada ali de modo fixo, permanente, que é essa imagem que você está vendo aí agora. Essa imagem representa nada mais, nada menos do que a primeira vez na história da humanidade em que um homem, sem recorrer ao auxílio das suas mãos, sem desenhar nem pintar,
conseguiu capturar e gravar de modo fixo e permanente uma imagem. Essa imagem representa, então, nada mais, nada menos do que a primeira vez na história da humanidade em que mecânica, ótica e química se uniram produzindo isso que a gente conhece, entende e chama por fotografia. Mas, na verdade, essa é uma imagem da imagem original. Um scanner bastante tratado pela Universidade do Texas, que é onde se encontra a imagem original, que, na verdade, tá assim, ó. Uma imagem bem suave, praticamente sem contraste, praticamente sem detalhes, que, ao contrário do scanner tratado, é, de fato, uma imagem bem difícil de se compreender. Mas ainda que hoje essa imagem nos pareça uma imagem completamente precária, e ela é, de fato, uma imagem completamente precária, no melhor sentido da palavra precária, fato é que essa é a primeira imagem capturada, gravada e fixada de modo permanente na história da humanidade. E assim, temos, portanto, em 1826, o nosso primeiro método fotográfico histórico, a heliografia. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se essa é a primeira vez que mecânica, ótica e química se uniram, produzindo a primeira imagem capturada, gravada e fixada de modo permanente na história da humanidade, proporcionando pra gente isso que hoje a gente chama e entende por fotografia, por que não é acreditado nesse momento, ao ano de 1826, por que não é acreditada a NIEPS, a invenção oficial da fotografia? Vamos manter essa pergunta em aberto por enquanto, porque agora é chegada a hora de um outro personagem estar entrando na nossa história. E aí está ele, Daguerre. Louis-Jacques Mandé Daguerre era pintor, uma figura pública muito articulada e muito influente na sua época. Daguerre era ao mesmo tempo artista, pesquisador, intelectual e empresário. Daguerre era dono de um empreendimento muito bem sucedido na época chamado diorama, um espetáculo de luzes e sombras sobre painéis pintados pelo próprio Daguerre, que dava uma sensação de imagem e movimento para o público que assistia a tudo sentado no centro do espetáculo. De uma certa forma, o diorama também pode ser considerado uma espécie de precursor do cinema, no que diz respeito a essa relação do espectador com imagens em movimento. E o sucesso do diorama fez com que o Daguerre estivesse sempre muito atento e interessado também a toda essa pesquisa ligada à fotossensibilidade dos materiais, aplicada à formação de imagens. E aí aconteceu uma dessas coisas incríveis que acontecem mesmo, ligando o nosso primeiro personagem, Niepce, ao nosso segundo personagem, Daguerre. Através de Chevalier, um ótico que fornecia ao mesmo tempo lentes para os dois, Daguerre ficou então sabendo da pesquisa e dos resultados de Niepce com a heliografia. Ele se interessa demais por tudo isso, vai atrás do Niepce, eles se conhecem e em 1829 firmam um tratado de mútua cooperação em torno da pesquisa daquilo que viria a ser a fotografia. Mas acontece que 4 anos depois de firmado esse tratado, em 1833, o Niepce morre. Daguerre então herda toda a pesquisa desenvolvida pelos dois. Segue pesquisando e até que em 1835 o Daguerre inventa o nosso segundo grande método fotográfico histórico, a daguerreotipia, que essa imagem que você está vendo aí representa o primeiro daguerreótipo feito. E mais uma vez agora, a pergunta que não quer calar. Por que também não é acreditada a Daguerre nesse momento? Não é acreditada a invenção da daguerreotipia em 1835, a invenção oficial da fotografia? Porque essas duas coisas só viriam a acontecer 4 anos mais tarde. Para começar a responder de vez essa pergunta, a gente dá um pulo agora para o ano de 1838, onde, mito ou verdade, fato ou lenda, conta a história que num belo dia, não tão belo assim, Daguerre preparou uma chapa para fazer uma daguerreotipia. Começou a exposição, mas passados uns 15 minutos o tempo fechou completamente e ele decidiu interromper a exposição para terminar no dia seguinte. Porque como era necessário em média umas 6 horas de exposição para que a imagem fosse formada até ficar de modo completamente aparente por sobre essa chapa emocionada, logo, com apenas 15 minutinhos de exposição, em tese, o processo de formação da imagem nem sequer teria começado. E como o tempo nublou, ele poderia muito bem interromper a exposição para não perder a chapa e sem nenhum problema usar essa mesma chapa no outro dia de sol. E assim ele fez. Ele interrompeu a exposição, tirou a chapa de dentro do daguerreótipo e guardou a chapa dentro de um armário. No dia seguinte, o sol volta a brilhar mais uma vez e ele decide continuar com a daguerreotipia utilizando a mesma chapa do dia anterior. E aí quando ele abre o armário para pegar essa chapa, eis que havia uma imagem formada sobre ela. Mas como assim? A chapa que nem sequer poderia ser considerada exposta, a chapa que estava sem nenhuma imagem no dia anterior, agora não apenas apresentava uma imagem, como era essa imagem, justamente a mesma que no dia anterior ele estava tentando capturar. É quando Daguerre também percebe que dentro desse mesmo armário tinha um termômetro de mercúrio que tinha se quebrado. Então ele pergunta, será que foi a presença do mercúrio dentro do mesmo armário onde a chapa foi guardada, que teria de alguma forma causado a presença daquela imagem ali? Daguerre começa então a fazer testes sistemáticos investigando essa ocorrência. Então ele descobre que sim, os vapores de mercúrio teriam sido os responsáveis pelo aparecimento da imagem que até então não estava aparente ali. Ou seja, até aquele presente momento, uma chapa emulsionada precisava ser exposta até a imagem
imagem sobre ela ficar completamente aparente. Mas o que ele descobre nesse momento é que muito antes da imagem ficar completamente aparente, em poucos minutos de exposição, ela já está ali, sobre a chapa, sem que a gente consiga ver ainda, no seu estado latente. Ou seja, Daguerre acabara de inventar o revelador fotográfico, um catalisador de todo o processo, capaz de tornar aparente uma imagem que já se encontra exposta de um modo latente. E aí uma nova possibilidade se abriu que ainda não estava dada até esse momento. Ou seja, o anseio do homem do século XIX de que a natureza se reproduzisse por ela mesma já tinha sido alcançado com a heliografia em 1826 e com a própria daguerreotipia desde 1835. Mas agora, não apenas a natureza podia se reproduzir por ela mesma, como ela poderia se reproduzir de modo instantâneo. Até esse momento, isso que podemos chamar de fotografia não havia ainda se viabilizado, não tinha nenhum uso prático, porque os tempos de exposição eram longuíssimos. E assim, até esse momento, você não fotografava nada que minimamente se movimentasse, nada que não fosse absolutamente estático. Até esse momento, o próprio daguerreótipo era vendido de porta em porta, como um passatempo, quase como um brinquedo e destinado às senhoras da época, que por ficarem muito tempo em casa, terem muito tempo ocioso, teriam então com a daguerreotipia uma distração doméstica, para usassem registrando suas coleções, seus objetos, a prataria da casa. Mas agora não. Daguerre se deu conta que a descoberta da imagem latente, a descoberta do revelador, a redução nos tempos de exposição de horas para minutos e que logo em seguida foi de minutos para segundos, tudo isso dava uma outra perspectiva comercial ao seu invento. Era uma descoberta que agora sim tinha a capacidade de criar uma demanda, uma viabilidade comercial para isso que hoje entendemos como fotografia. Daguerre então avança na pesquisa do uso de vapores de mercúrio como revelador para o daguerreótipo, sofistica o daguerreótipo, levando o tempo de exposição de minutos para segundos e... Eis que é chegado o momento de um terceiro personagem entrar agora na nossa história, que é o Arago. François Arago era deputado, membro da Academia de Artes e Ciências da França, que ao ser apresentado à daguerreotipia ficou completamente encantado com a invenção, a tal ponto de, em janeiro de 1839, articular a apresentação da daguerreotipia na Câmara dos Deputados, para os membros da Academia de Artes e Ciências da época. E aí, o que acontece? Daguerre dá um show. Ele apresenta a daguerreotipia de maneira meticulosa, leva todo um compêndio explicando o funcionamento do processo, faz demonstração na prática ao vivo de como funciona toda a daguerreotipia. E aí o que acontece? Toda essa apresentação impacta esses nobres senhores, que não são nobres senhores de um lugar qualquer, em uma época qualquer, mas sim da França, que era uma potência cultural quase hegemônica no mundo do século XIX. E aí o que acontece? Logo no dia seguinte, essa notícia começa a se espalhar por todo mundo. Agora, a natureza se reproduz por ela mesma. Ou seja, isso que hoje nós chamamos de fotografia, ainda não oficialmente, acabara de ser inventada nesse momento. E na medida em que essa notícia corre e se espalha pelo mundo, uma outra coisa muito interessante acontece. Vários outros inventores, hoje chamados de inventores isolados da fotografia, erguem as mãos e dizem, opa, peraí, isso aí eu já inventei. Opa, mas peraí, isso eu também já fiz, eu tô fazendo aqui. E dentre esses inventores isolados da fotografia, cabe destacar dois aqui hoje. O primeiro deles é esse aí, Florence. Hercule Florence era francês, morava aqui no Brasil na Vila de São Carlos, região que hoje a gente conhece como Campinas, de São Paulo, e vinha desde 1832 pesquisando a fotossensibilidade da prata, com o objetivo de fazer rótulos para os remédios que eram vendidos na farmácia do sogro. Hercule Florence documentou muito bem tudo que ele fez, e por isso já foi comprovado por Boris Kossoy, em pesquisa que resultou nesse livro aí que você está vendo agora, A Invenção Isolada da Fotografia no Brasil, que sim, muito antes da Daguerre, ele já havia obtido imagens utilizando o princípio fotoquímico da prata, e que também foi o Hercule de Florence o primeiro a cunhar na história o termo fotografia. Mas é aquilo, e foi o próprio Florence que documentou em seus diários que ele tinha plena consciência de que ele estava mesmo isolado aqui no Brasil, consciência de que do que era a Vila de São Carlos na época, frente a Paris do século XIX. E decide assim, ao contrário de muitos outros inventores isolados da fotografia, não reivindicar para si a autoria dessa invenção. Ao contrário, sobretudo, do nosso próximo personagem, Talbot. Desde 1834, William Henry Fox Talbot já tinha elaborado um método fotográfico, a talbotipia. Já havia obtido imagens, os chamados desenhos fotogênicos, mas ele mesmo, até esse momento, não tinha dado muita importância para sua invenção. Foi só quando ele ficou sabendo da daguerreotipia que ele decide correr atrás com tudo do reconhecimento do seu método fotográfico, do reconhecimento da sua autoria como sendo o verdadeiro inventor da fotografia. Dentre todos os chamados inventores isolados da fotografia, Talbot foi o único que conseguiu uma audiência na mesma Câmara de Deputados da França, com os mesmos membros da Academia de Artes e Ciências da época para quais o Daguerre havia apresentado a daguerreotipia. Mas ao contrário da apresentação do Daguerre, que foi encantadora e brilhante,
a apresentação do Talbot foi desastrosa. E desastrosa por duas grandes razões. A primeira, porque com medo de ele ser plagiado, o Talbot fez uma explicação muito superficial da Talbotipia, omitindo, sonegando uma série de informações e detalhes. E outra, e talvez a principal delas, fato é que até aquele momento o método Talbot não foi bem compreendido frente ao processo de Daguerre. O que acontecia? A daguerreotipia se dava a partir de uma chapa de cobre revestida com prata, onde bastava um único clique revelar essa chapa, que a gente tinha ali uma imagem positiva, direta, única, tal como os nossos olhos enxergam a realidade. Ao passo que a Talbotipia se dava a partir de uma folha de papel, também revestida de prata, onde a partir do clique e revelação, nós não tínhamos ainda uma imagem positiva direta, mas sim uma imagem negativa. Era preciso então ainda fazer uma outra exposição, transferindo para um outro papel com prata, essa imagem negativa, que só depois revelada novamente, aí sim se apresentava como uma imagem positiva. Ou seja, a daguerreotipia apresentava um suporte que tinha a nobreza do metal frente à banalidade do papel na Talbotipia. E a daguerreotipia apresentava a aura do objeto único frente à necessidade de duas etapas, uma de captura e outra de cópia no método de Talbot. Ou seja, nesse primeiro momento era a daguerreotipia que estava completamente alinhada com o espírito da época. A natureza se reproduzindo por ela mesma, tal como nossos olhos veem, sobre um suporte nobre e gerando um objeto único, tal como uma pintura. Já aquilo que estava expresso no método inventado por Talbot e que viria a ser a essência fundamental da fotografia, ou seja, a sua reprodutibilidade técnica a partir da lógica negativo-positivo, não fez sentido, não foi compreendido naquele exato momento. Não sendo compreendido naquele momento, firmou-se perante ao mundo a daguerreotipia. Firmou-se perante o mundo Daguerre como inventor oficial da fotografia, quando em 19 de agosto de 1839, o governo francês compra a patente do direito de uso da daguerreotipia e doa para a humanidade, configurando essa data, 19 de agosto de 1839, o Dia Mundial da Invenção da Fotografia. Bom, a partir daí o que sucedeu foi a chamada febre fotográfica, com a daguerreotipia se espalhando pelo mundo inteiro. Inclusive, em pouco menos de 6 meses desde a sua invenção oficial, em janeiro de 1840, a daguerreotipia já aportava aqui no Brasil. Essa é a notícia e a imagem da primeira daguerreótipo feita aqui. O uso da daguerreotipia tem seu apogeu nos 10 primeiros anos da invenção oficial da fotografia, mas depois começa a declinar. Passado o anseio de uma burguesia ascendente de se representar através de retratos, a fotografia começa a se alinhar com uma outra demanda, a de ser a documentação verossímil do real, dos fatos, lugares, eventos. Até então, por exemplo, conhecia-se o mundo através dos relatos e desenhos feitos pelos viajantes, mas agora uma nova perspectiva se abriu. Outros lugares, outras paisagens, outros animais, outras culturas, vestes, culinárias, enfim, o mundo passaria a se conhecer através da circulação de imagens chamadas reais, produzidas através da figura do fotógrafo viajante, o que poderia ser reproduzida infinitamente de acordo com a demanda que tivessem. E nessa perspectiva, a partir dos anos de 1850, começou a se firmar e a se impor a lógica da fotografia expressa no método de Talbot, a fotografia calcada na sua capacidade de gerar múltiplas, infinitas cópias através da reprodutibilidade técnica das imagens, a partir da lógica negativo-positivo. Dito isso, é importante destacar também que o século XIX é o século dos inventores. É também o século dos direitos autorais, das patentes, dos pagamentos e cobranças de royalties. Tudo isso fazia do homem do século XIX um homem motivado a inventar. E essa motivação estava expressa com toda a força na fotografia, fazendo com que houvesse uma verdadeira corrida fotográfica em busca da invenção do melhor método fotográfico, aquele que melhor atendesse à crescente demanda pela fotografia em praticamente todas as áreas da vida humana. E é nesse sentido que temos até 1889, veja bem, 1889, a invenção de dezenas de métodos fotográficos que hoje são considerados históricos, mas que na época tiveram, na sua maioria, algum tipo de uso prático e comercial, alguma empregabilidade útil por um determinado tempo, em um determinado lugar. Os principais e mais conhecidos você já tem aí com você. Estão todos no pôster ilustrado da linha do tempo dos métodos fotográficos históricos que a gente fez e que você já ganhou quando se inscreveu na Semana Cenotipia de Mestre. E todos esses métodos fotográficos vão se desenrolando desde 1826 até 1889, quando... Tcharam! George Eastman inventa a Kodak 01, com o melhor slogan de todos os tempos. Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Esse é o momento em que se encerra a chamada corrida fotográfica, porque esse é o acontecimento disruptivo que define de vez o padrão tecnológico, industrial e comercial da fotografia, que passaria a vigorar desde então até o advento da fotografia digital. E que padrão tecnológico, industrial e comercial é esse?
o da câmera compacta e automática, com filme flexível de rolo e com a Kodak oferecendo ainda o serviço de revelação dos filmes. Era só você comprar a Kodak 01, que ela já vinha carregada com um filme de 100 poses, você fotografava o filme todo, levava a câmera na loja da Kodak, ela revelava seu filme, te entregava as suas fotos e entregava também a câmera carregada novamente com outro filme de 100 poses. Assim, a Kodak 01 inaugurou também a era da fotografia amadora. Até esse momento, era preciso ter conhecimentos técnicos para se fotografar. Até esse momento, era preciso ter um laboratório para se fotografar, porque você mesmo tinha que preparar as chapas fotossensíveis e revelar essas chapas depois de fotografadas. Mas a partir desse momento, não mais. Daí até a ascensão da fotografia digital em 1990, ou seja, por mais de 100 anos, nada mais que surgiu ou foi inventado foi tão disruptivo quanto a Kodak 01. E não apenas isso, salvo raras exceções, como a Polaroid, por exemplo, tudo que surgiu e foi inventado a partir daí é, na verdade, um desdobramento dessa mesma lógica, um aperfeiçoamento contínuo desse mesmo padrão. Ou seja, câmeras compactas e cada vez mais compactas e automáticas, filmes fotográficos dos mais diversos, mas sempre filme flexível de rolo e por aí vai. A Kodak 01, ao definir o padrão tecnológico, industrial e comercial da fotografia, fez isso com tanta contundência, de modo tão disruptivo, e essa é mesmo a palavra, disruptivo, que passamos desde então a chamar de métodos fotográficos históricos todos aqueles métodos fotográficos surgidos e inventados nesse arco de tempo, que vai de 1826 com a heliografia até 1889 com a Kodak 01. Porque todos esses métodos que de algum modo contribuíram para o desenvolvimento da fotografia se tornaram a partir da Kodak 01 completamente datados, perderam completamente sentido. Eles se tornaram, portanto, completamente obsoletos. Ao ponto que poderiam, inclusive, serem chamados métodos fotográficos obsoletos. E só não são chamados assim porque o termo método fotográfico histórico exprime melhor toda a importância justamente histórica que esses métodos tiveram para o desenvolvimento e consolidação da fotografia ao longo do século XIX. Não havendo mais nenhum tipo de demanda comercial em torno desses métodos fotográficos, deixou de haver também de modo radical qualquer tipo de pesquisa tecnológica, qualquer tipo de produção industrial e de fornecimento comercial de produtos e serviços relacionados a eles. E a partir daí, toda e qualquer proposta de fotografia fora desse paradigma estabelecido pela Kodak 01 passa a ser entendido como uma alternativa a esse padrão, e não mais como algo capaz de superar ou substituir esse padrão. É quando começa a emergir, então, o termo processos fotográficos alternativos. Ou seja, a menção de que a partir desse padrão hegemônico estabelecido pela Kodak 01, seja para se fazer qualquer um dos métodos fotográficos históricos, como a cenotipia, seja para se fazer qualquer outra modalidade de fotografia, não tem jeito. Teremos sempre que nós mesmos, de uma maneira processual, articularmos um conjunto de alternativas disponíveis e fabricadas originalmente para outros fins. Teremos sempre que nós mesmos, de uma maneira processual, criarmos e recriarmos de um modo alternativo todas as condições necessárias a fim de estabelecermos viabilidade, implementação e execução desse fazer. É disso que se trata um processo fotográfico alternativo. E é aqui que tá. Lembra que a gente falou que, sem deixar de ser uma aula de história, essa não seria apenas uma aula de história? Lembra ainda que a gente falou que ia trazer hoje até você uma definição radical sobre o que são os processos fotográficos alternativos? Pois bem, aqui estamos. Toda essa aula de hoje é um mergulho na história para chegarmos à raiz dessa definição conceitual sobre o que de fato são os processos fotográficos alternativos. E tudo isso para que você possa ir além. Porque é somente a partir daqui, desse momento em que você compreende conceitualmente que a palavra processo não é simplesmente um sinônimo de método, bem como a palavra alternativo também não é simplesmente sinônimo de histórico, e nem significa apenas alternativo no sentido de uma fotografia que seja casual, descolada, cool. Só a partir desse momento que de fato se abre a grande oportunidade para você de ir além com a cenotipia, de atualizar a cenotipia como uma proposta de arte no mundo contemporâneo. E como isso? Verticalizando justamente toda essa dimensão processual necessária em torno desse fazer. Ou seja, explorando ao máximo, de modo consciente, todo o potencial criativo, estético e interdisciplinar que se abre a partir do momento em que caberá a você articular as alternativas, tomando então a cenotipia não apenas como um processo fotográfico alternativo, mas sim como um processo fotográfico artístico contemporâneo e ainda de menor custo dentro do campo da fotografia. Esse é o tesouro que a gente veio aqui hoje compartilhar com você. E como aqui na Semana Cenotipia de Mestre não tem promessa
vazia e nem palavra em vão, agora que a gente está entrando na reta final da nossa aula, a gente faz questão de fechar ligando bem todos os pontos para vocês. Ou seja, de um modo bem objetivo agora, deixar bem claro e explícito o que exatamente a gente quer dizer quando a gente diz que a cenotipia pode ser para você um meio de expressão artística de menor custo dentro do campo da fotografia, um meio de expressão artística de dimensão interdisciplinar e com potencial criativo ilimitado, capaz de conferir sempre uma carga estética e autoral única ao desenvolvimento poético de seus trabalhos de arte. Então vamos lá. Por que a cenotipia pode ser, para mim, um meio de expressão artística de menor custo dentro do campo da fotografia? Primeiro de tudo, porque você não vai precisar recorrer a nenhum tipo de equipamento, material ou serviço próprio do campo da fotografia, como câmeras, lentes, flash, tripé, ampliador, tanques de revelação, nada disso. E assim sendo, nada do que você vai precisar tem o seu valor balizado pelo mercado da fotografia. Ao contrário, trata-se de articular uma série de alternativas, uma série de itens e materiais feitos na sua maioria para finalidades domésticas, que são encontrados em lojas de utilidade, lojas de perfumaria, lojas de material de construção, papelaria. E estamos falando de itens tais como bandejinhas de plástico, jarrinhas e copos medidores, balancinha de cozinha, pincéis, papéis e transparências, potinhos e frascos de vidros e nada muito além disso para você já começar. Em relação aos químicos, mesmo quando você compara o preço do melhor citrato férrico amoniacal, o ideal para a cenotipia, que é o citrato de cristais verdes puríssimo, ao pior nitrato de prata, que é utilizado, por exemplo, em outros processos como papel salgado e albuma em print, o valor dos nossos reagentes químicos são em média 15 a 20 vezes mais barato que nesses outros casos. Em relação ao seu local de trabalho, cabe destacar ainda que devido à baixíssima fotossensibilidade da cenotipia e devido ao fato ainda da cenotipia ser fotossensível, sobretudo ao espectro ultravioleta da radiação luminosa, vamos falar bem sobre isso na nossa próxima aula, você não precisa de um laboratório fotográfico convencional para trabalhar com cenotipia. Você não precisa ter na sua casa um espaço isolado só para isso, com as paredes pintadas de preto e hermeticamente vedado a entrada de luz. Nada disso. A cenotipia, no melhor sentido da palavra, um processo fotográfico artístico de dimensão caseira, de estrutura muito básica e compacta, que pode inclusive ser montada e desmontada por você sempre que você precisar montar ou desmontar o seu laboratório artístico. É como muitos nossos alunos e alunas falam. Ou o seu ateliê fotográfico, que também muitos chamam assim. Ou ainda, como a gente gosta de falar aqui no Lab Club, a sua ilha de criatividade doméstica. Porque, de fato, o que todos esses nomes evidenciam é que um espaço necessário para a cenotipia está, na verdade, muito mais próximo da lógica de um ateliê doméstico com estruturas simples e alguns cuidados de iluminação do que propriamente da lógica de um laboratório fotográfico convencional. É sobre isso que estamos falando quando falamos que a cenotipia pode ser para você um meio de expressão artística de menor custo dentro do campo da fotografia. Porque quantas e quantas vezes você já até quis começar, mas logo desistiu, não deu início a uma atividade artística porque logo de saída você se viu às voltas com todos os investimentos caros que você precisaria fazer, tanto em materiais, quanto alugando e mantendo um espaço para estúdio ou ateliê fora de casa. Abre-se a partir de agora aqui para você a grande oportunidade de você se realizar através da cenotipia, você adotar um meio de expressão artística que pode ser considerado de maior assimetria dentro do campo da fotografia, quiçá de maior assimetria dentro do campo da arte, no sentido que muito pouco investimento aqui de um lado resulta numa infinidade de trabalhos artísticos impressionantes do outro lado, te permitindo uma vida onde a arte, onde o exercício da criatividade estarão presentes diariamente com você. Ao final dessa nossa aula de hoje, como uma espécie de cerejinha do bolo, e para a gente fechar com chave de ouro esse nosso primeiro encontro, nós vamos justamente mostrar na prática essa assimetria que estamos falando. Vamos te mostrar os materiais e estruturas de trabalho dos nossos alunos e alunas para que você mesmo veja o que eles e elas estão produzindo a partir daí. E agora, numa única tacada, por que a cenotipia pode ser, para mim, um meio de expressão artística com potencial criativo, estético e interdisciplinar ilimitado? Por definição, a cenotipia será sempre criativa para você, que agora já entende conceitualmente o que é um processo fotográfico alternativo. Entende que para fazer cenotipia, caberá sempre a você, de um modo processual, articular um conjunto de alternativas disponíveis originalmente para outros fins, visando então criar e recriar as condições necessárias para que a cenotipia se viabilize no dia de hoje. Assim, a criatividade já está em jogo no momento em que você escolhe se vai fazer a sua cenotipia sobre um papel de aquarela liso ou rugoso, ou mesmo se vai fazer a sua cenotipia sobre um papel vegetal, um papel japonês, papel colorido. Se não no papel, se você vai fazer sua cenotipia sobre um tecido, que para muito além do algodão cru pode ser um tricoline, um voal, sobre seda pura ou sobre um simples perfex, dentre outros suportes que você pode escolher. Que tipo de pincel você vai usar? Que tipo de impressora? Com que transparência você vai fazer o seu negativo digital? Onde você vai emocionar os seus papéis e tecidos, secar eles, expor, lavar, finalizar?
E percebe, inclusive, que abre-se aqui espaço não apenas para a sua criatividade, mas também para o que podemos chamar de uma autoralidade nas suas articulações. Porque na arte contemporânea, não apenas o trabalho artístico em si, mas também os meios pelos quais esse trabalho se dá, a história de realização que esse trabalho conta, tudo isso se soma à narrativa poética do próprio trabalho de arte. E assim, fazendo cenotipia, o espaço que você dispõe, os materiais que você escolhe, as soluções que você encontra para viabilizar e executar cada etapa do processo, tudo isso vai sempre personificando o seu fazer. E tudo isso, de algum modo, sempre transborda para os seus resultados. A cenotipia não é só criativa porque os seus resultados podem ser criativos. A cenotipia é criativa porque ela é toda, do início ao fim, uma prática artística criativa. E se atentou também que toda essa prática artística criativa da cenotipia, em todas as suas escolhas e articulações, já são por si só de saída também interdisciplinares? Uma vez que você recorre a materiais, soluções, conhecimentos de muitas áreas, de muitos campos de saber, e que essa interdisciplinaridade pode ser explorada ainda mais de uma forma intencional por você? Com a cenotipia, a gente inevitavelmente fala da história da fotografia, fala da história da humanidade, de todas as transformações ocorridas na virada do século XIX para o XX, fala de química, fala de física, fala de arte. Podemos propor dinâmicas coletivas, pedagógicas, de arte e educação, visando descondicionar o olhar e toda a produção técnica de imagem nos dias de hoje, proporcionando experiências de produzir imagens sem equipamentos e de um modo artesanal. E essas são só algumas das infinitas possibilidades. Indo agora do entendimento do potencial criativo e interdisciplinar limitado da cenotipia para o entendimento do seu potencial estético ilimitado, já que, por exemplo, caberá a você tornar os seus suportes fotossensíveis, como você fará isso? De modo contínuo ou deixando bordas? Exprimindo ou não o seu gestual? Você vai trabalhar com os químicos nas concentrações padrão? Você vai colocar a mesma quantidade igual de químicos em todo o suporte? Vai esperar seus papéis ficarem completamente secos para expor? Ou vai fazer isso assim que eles já estiverem emocionados? Aliás, você vai expor como? Por quanto tempo? Fazendo cenotipia, você vai descobrir que cada decisão tomada por você vai sempre gerar o seu efeito estético correspondente. E se você aprende a fazer muito bem a cenotipia, enxergando uma série de minúcias e detalhes que são ocultados por uma prática comum, o que você descobre, na verdade, é que as múltiplas etapas de realização da cenotipia são todas também múltiplos pontos para uma intervenção artística da sua parte, capaz de gerar cada vez mais uma multiplicidade de ocorrências estéticas dentro do seu trabalho. Muito além de um método fotográfico histórico, muito além de um processo fotográfico alternativo, acabamos de amarrar todos os pontos aqui para você, te mostrando como a cenotipia pode ser atualizada por você nos dias de hoje como um processo fotográfico artístico e contemporâneo. Abre-se aqui agora para você a oportunidade, através da cenotipia, de desenvolver um poderoso meio de expressão artística, onde, sem força barra, com leveza e fluidez, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz, naturalmente já vai se manifestar como arte. Naturalmente já vai se manifestar em toda a sua dimensão estética e interdisciplinar, de um modo criativo, autêntico, original. Porque ao mesmo tempo que a cenotipia não exige da gente nenhuma habilidade especial e ainda requer pouquíssimos investimentos e uma estrutura de trabalho muito simples, ela tem essa simetria que queremos chamar bastante a sua atenção aqui. A capacidade de nos dar numa outra ponta resultados extraordinários, encantadores, trabalhos que são sempre e primeiro percebidos como arte e nunca apenas como uma fotografia, como mais uma imagem comum. E o que fazer, por que fazer e como fazer para que a cenotipia nos dê esses resultados extraordinários será o tema da nossa próxima aula da Semana Cenotipia de Mestre, onde a gente vai apresentar para você um método prático-teórico elaborado por nós, que te leva a fazer com maestria cenotipias fotográficas e artísticas sobre os mais diversos tipos de papéis, sobre os mais diversos tipos de tecidos e outros suportes. Um método onde controle técnico e liberdade criativa viram sinônimo, te permitindo transitar com a sua produção de cenotipia entre os campos da fotografia, do desenho e da pintura. Aguarde na nossa próxima aula que vamos te contar também em específico sobre a história da cenotipia, sobre seu inventor, como ela surgiu e foi inventada, os principais usos que ela teve desde o momento da sua invenção. Estamos muito felizes agora de encerrar essa aula, compartilhando com você toda essa visão que é a razão de ser do Lab Club, compartilhando com você essa oportunidade que a gente já vem construindo enquanto Lab Club há exatos 10 anos, agora em 2022. Mas começou a ser vivenciada pela gente e a transformar as nossas vidas para todo sempre, desde 2005, quando a gente descobriu a cenotipia e os métodos fotográficos históricos. E agora que você já pegou o fio da meada, é só continuar acompanhando com atenção a Semana Cenotipia de Mestre, para vir a se somar de vez ao Lab Club, na missão de juntos promover
promovermos o resgate histórico, a valorização cultural e reconhecimento de todo o potencial artístico, estético e interdisciplinar da cenotipia na contemporaneidade. Compartilhe essa aula de hoje com todos os seus amigos. Eles vão sempre se lembrar de você e jamais vão se esquecer que foi você que um dia descortinou desse modo o mundo da cenotipia e dos processos fotográficos alternativos e históricos para eles. E fique agora com um lindo trabalho que os nossos alunos e alunas andam produzindo exatamente com essa mesma estrutura, a partir de todos esses mesmos princípios que compartilhamos hoje aqui com você. Tchau e até! Ainda mais que é um processo que a gente consegue adaptar para casa, né? Para o banheiro, para, como é que fala? Para a área de serviço, né? Essa questão dela não ser, do químico não ser fotossensível como da revelação, é bem legal isso, porque dá possibilidades, né? Você não precisa de um quarto escuro, breu total, com luz vermelha, para você produzir, né? É adaptável. E assim, não só a casa, né? Eu trabalho em casa, mas em termos de ateliê, você pode adaptar. Se você tiver um banheiro, uma sala, você faz um laboratório de cianotipia. A relação da maioria dos fotógrafos, mesmo fotógrafos de trabalhos autorais com a entrega final, às vezes ela passa por um ateliê, ou passa por um laboratório de impressão, né? E dessa vez não, o trabalho final está saindo da minha mão, está saindo da minha casa. As minhas cianotipias eram bem ruins. Então eu experimentava às vezes alguma coisa, dava muito certo. E às vezes eu experimentava alguma coisa, não ficava tão bom. Entre aquilo que era uma boa cenotipia, uma cenotipia ruim, né, tinha muitos altos e baixos. Elas ficavam lavadas, um tom de azul desbotado, elas às vezes ficavam muito amarelas, eu não sabia direito, não tinha informação mesmo. Os meus cianóticos eram meio aleatórios. Eu não conseguia controlar como que a imagem final ia ficar. Às vezes ficava clara, às vezes ficava escura, e eu não sabia exatamente em qual parte do processo eu tinha que alterar. Antes de fazer os cursos, eu vi aqueles resultados bonitos, né, na internet, e eu não conseguia atingir. A princípio, quando a gente olha, né, à primeira vista, ela parece ser um processo muito simples, mas conforme a gente vai realizando, né, todos os processos, a gente se depara com algo muito complexo. Eu me sinto muito mais, digamos assim, capaz de fazer a cenotipia, e quando eu faço uma cenotipia, eu já espero, já tenho quase certeza que o resultado final ele vai ser um resultado que eu vou considerar pelo menos bom. Tá muito mais simples ser preciso, né? Tá muito mais simples conseguir um resultado já de primeira, conseguir um resultado, né, muito satisfatório. É tudo muito simples e muito direto, muito explícito. Sempre estão ali dispostos a nos dar aquele pulo do gato, né, nos mínimos detalhes. Inclusive, a partir do momento que tu tem o domínio da técnica, fica fácil também de subverter a técnica, vamos dizer assim, se eu quiser um resultado diferente. Eu sei o que fazer se eu quiser um cianótipo mais claro, por exemplo. Hoje eu tenho total domínio para fazer cianotipia, e aí quando eu quero eu mudo, né? Diferente de ficar à mercê. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer
é sobre a confiança que eles têm no que eles nos ensinam. E essa confiança, né, acaba nos transmitindo muita segurança, muita força para a gente acreditar no nosso potencial como artista. A gente começa estudando cianotipia e muitas portas acabam se abrindo dentro desses processos alternativos, né? Tu consegue desenvolver a tua arte, desenvolver o teu projeto artístico de uma forma muito mais segura a partir de todos esse conhecimento, sabendo também que tu tem um suporte, tu tem com quem contar. E ao mesmo tempo também como professor, eu vislumbro aí a possibilidade, cada vez que eu vou controlando mais essas técnicas, de poder aplicar isso junto aos meus alunos, né, junto às aulas, para poder um pouco fazer uma discussão sobre a produção de imagem na contemporaneidade. Ter tido contato com a cianotipia me deixou muito mais segura para transmitir esse conhecimento das mais diversas formas possíveis, né? Então, as possibilidades que se abrem a partir de um domínio da técnica são enormes. E acabei por conhecer, né, o trabalho do Lab Club e desenvolvendo esse trabalho profissionalmente do ponto de vista de educação, a me interessar, né, desenvolver trabalhos artísticos também. Então, acabei me envolvendo em exposições e desenvolvendo um monte de trabalhos, enfim. Como está muito mais simples ser preciso, né, e conseguir bons resultados ali de tonalidade, de contraste ali com o cianótipo, eu tenho me sentido muito mais seguro para comercializar meu trabalho e inscrever ele em salões, né, tentar fazer alguma exposição, alguma coisa assim. Eu já participei de 3 exposições internacionais e um catálogo digital, né? A maioria dessas exposições e o catálogo digital foi a convite do próprio Lab. Em resumo é isso, façam um curso e vocês não vão se arrepender.